E a novidade agora é que a Copel vai propor um novo plano de incentivo de longo prazo voltado aos administradores e empregados da companhia. E é claro, vamos precisar entender o que isso aqui significa, porque saiu inclusive fato relevante para os acionistas da empresa. Também tem novidade boa a respeito da B3, que vai pagar 292,5 milhões de reais em breve na Bolsa de Valores. Além disso, a Irani pode chegar a recomprar 10,6 milhões de ações que estão em circulação. E é claro, vamos discutir o que pode acontecer com o mercado da companhia se ela realmente fizer essa grande aquisição. Além disso, saiu um comunicado ao mercado da Sanepar, bem recentemente, a respeito de um processo de 3,6 bilhões de reais a favor da companhia. E muita gente perguntou aqui no Ativo Virtual quais seriam os dividendos. Também vou trazer algumas atualizações a respeito da Taesa, o que tem acontecido com a empresa e se realmente ela está entrando num bom momento no índice da Bolsa de Valores. Além de discutir a avaliação da Fitch Ratings a respeito da Taesa. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente em respeito à nossa comunidade, aqui você já sabem, eu sempre começo os vídeos trazendo o pagamento dos dividendos. E no caso da B3, ela está anunciando que ela vai pagar praticamente 300 milhões de reais em forma de JCP, com este pagamento já acontecendo no mês de abril. E para facilitar a nossa visualização, é que vamos ver aqui o quadro resumo, que está disponível no site do Ativo Virtual através da ferramenta do canal, que é o Radar de Dividendos, disponível aqui no menu Ferramentas, e vai lá no site da CVM e traz em primeira mão para os membros do canal os novos anúncios de pagamento de dividendos, além de diversos outros recursos disponíveis aqui. Mas relacionado especificamente a B3, temos que a data da aprovação foi no dia 21 de março de 2024, ou seja, a última quinta-feira, mas a publicação aconteceu apenas no dia 22. O pagamento vai ser em forma de JCP, ou seja, o juros sobre capital próprio, que vale sempre lembrar que esta forma de pagamento de dividendos, ou seja, esses proventos aqui, eles têm alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. Então é importante saber isso, para caso você queira ver a rentabilidade líquida, é preciso retirar esses 15%. Datacom já vai acontecer nesta terça-feira, dia 26 de março, com data do pagamento para o dia 5 de abril, que vai cair numa sexta-feira. O pagamento da empresa vai ser de 5 centavos por ação ordinária B3SA3, gerando uma rentabilidade bruta de 0,41%. E é bem verdade, esse pagamento de dividendos não é muito representativo, então não seria essa a razão para investir nas ações da B3, que é a nossa Bolsa de Valores. Sim, porque ela também tem as ações B3SA3 e assim você pode investir na única bolsa de valores que temos no Brasil. A questão que não é prioridade para a companhia fazer o pagamento dos dividendos. Como podemos ver aqui, o dividend yield de apenas 3,74%. E por que isso acontece? Porque a empresa, obviamente, ela também não tem concorrentes no mercado, mas não é só por isso não. A empresa faz muitos investimentos, ou seja, ela investe boa parte dos seus lucros na sua própria operação, melhorando sua infraestrutura de tecnologia, que aliás a B3 requer muitos serviços de TI. Atualmente as ações estão valorizando 17,05% nos últimos 12 meses, ou seja, uma bela valorização, ainda mais considerando esse dividend yield aqui. A cotação atual de R$ 12,00, o PL é elevado, acima do benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, apenas para servir de referência. Afinal, ela está mostrando aqui 16,40 nesse múltiplo, que é o preço dividido pelo lucro. Essencialmente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E o PVP também não deixa dúvida não. A empresa está caríssima, 234% em relação ao seu valor patrimonial. Então, pelos indicadores atrelados ao preço, realmente a empresa está com as suas cotações mais elevadas, apenas olhando para esses múltiplos. Mas, novamente, quem investe nas ações da B3 precisa ponderar outros elementos, como, por exemplo, o próprio fato da empresa não ter concorrentes. Além disso, essa própria matéria traz mais proventos a caminho. Isso porque a B3 também marcou para o dia 5 de abril o pagamento de 374 milhões de reais que tinham sido aprovados no mês de fevereiro, fechando assim o balanço do quarto trimestre do ano de 2023. Muita gente tem ainda dúvida a respeito disso, achando que porque os conteúdos que estão saindo são relacionados a 2023, mas vale lembrar, as empresas levam até mesmo alguns meses para poder fechar. Os seus balanços, então trazer para o mercado. Então é muito comum acabar um trimestre, passar algum tempo e então a empresa publicar esses resultados. Ainda mais quando é o fechamento contábil de exercício social inteiro, ou seja, do último ano. E o valor desse dividendo é de quase 7 centavos por ação. E quem tem direito a esse recebimento também, que vai acontecer no dia 5 de abril, é quem tinha as ações pelo menos a partir do dia 27 de
fevereiro, que é a Datacom, lembrando que precisava ficar com as ações compradas até o próximo dia útil, ou seja, o dia 28 de fevereiro, que foi quando as ações ficaram ex-dividendos. Agora vamos falar sobre a Copel. Afinal de contas, a companhia vai propor um novo plano de incentivo de longo prazo que está voltado aos administradores e empregados da Copel. Sendo que o assunto é tão sério que saiu até mesmo o fato relevante, justamente para explicar esse plano de incentivo de longo prazo para os seus acionistas e o mercado em geral. Aqui, o Conselho de Administração aprovou discutir sobre esse assunto na próxima Assembleia Geral Extraordinária da companhia, que está marcada para acontecer no dia 22 de abril. De maneira bastante resumida, o objetivo da empresa aqui é aperfeiçoar as práticas de remuneração de membros dos órgãos estatutários e pessoas-chave também da organização, buscando assim, primeiro, alinhar a remuneração da alta administração aos objetivos de longo prazo da companhia, que é justamente esse parágrafo aqui que eu acabei de mencionar. Além dele, também entra o segundo ponto, que é justamente atrelar parte da remuneração à geração de valor da companhia. Afinal, precisa ser uma relação de mútua troca, além de fomentar a cultura de meritocracia e alta performance na empresa e reter e atrair novos talentos. Porque, é claro, para uma empresa ser bem-sucedida, ela precisa ter os melhores profissionais. Sendo que aqui o plano de outorga de ações restritas e de ações restritas por desempenho está voltado aos administradores e empregados da empresa, além das suas controladas, buscando justamente alcançar os 4 itens que eu acabei de ler do próprio fato relevante da companhia, que é o documento oficial dela. Para quem não está acostumado, esse termo chamado outorga é um termo legal e financeiro que significa conceder ou atribuir o direito, benefício ou privilégio a alguém. E nesse contexto, o plano de incentivo de longo prazo da Copel, que é a outorga, ela se refere à concessão de ações restritas e de ações restritas por desempenho, que são as chamadas performance shares. E o público para receber essas ações são os administradores e empregados da empresa, bem como também das suas controladas. Embora o documento não seja explícito a respeito de quais ações a empresa está mencionando, mas se a gente observar aqui no Estatuto Social da companhia, fica fácil de encontrar algumas informações que são relevantes para a nossa compreensão. O primeiro deles é que as ações preferenciais têm algumas questões particulares. O primeiro delas é justamente esse tipo particular, que são as ações preferenciais classe A. Sim, porque a Copel tem as ações CPLE 5 e também as ações CPLE 6, que são as ações preferenciais da empresa. Notadamente, tem várias diferenças. A primeira delas é que as ações classe A, ou seja, CPLE 5, além delas terem prioridade na distribuição de dividendos, elas necessariamente precisam receber um dividendo mínimo de pelo menos 10% ao ano. Regra essa que não existe para as ações CPLE 6. A regra para as ações CPLE 6, ou seja, classe B, é que elas também têm prioridade na distribuição de dividendos, mas o dividendo mínimo obrigatório é de 25% do lucro líquido da companhia. As duas precisam ter esse pagamento integralizado até o dia 31 de dezembro de cada ano. Agora, tanto as ações CPLE 5 quanto as ações CPLE 6, elas necessariamente vão receber 10% a mais de pagamentos em relação às ações ordinárias CPLE 3. E existe ainda por cima uma situação de exceção em que as ações preferenciais, no caso da Copel, também têm direito a voto. Afinal, as ações preferenciais, em qualquer empresa, têm a preferência no recebimento de pagamento de dividendos. Porém, não têm direito a voto. Pelo menos a maioria das empresas não concedem este direito. Fica reservado apenas para as ações ordinárias. E no caso da Copel, existe uma exceção para isso. Se por acaso as ações classe A ou classe B, CPLE 5 ou CPLE 6, ficarem pelo prazo de 3 exercícios consecutivos sem recebimento de pagamento de dividendos, então os acionistas dessas ações passam a ter o direito de votar também pela empresa. E aqui vocês entenderam, pela explicação que eu dei até aqui, fica fácil de entender que exercícios consecutivos a empresa se refere a 3 anos sem o recebimento de pagamento de dividendos. Se alguém estiver preocupado no caso da empresa ser vendida, lembrando que recentemente ela já passou por um processo de privatização, as ações, tanto classe A quanto classe B, também asseguram aos seus titulares serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações em decorrência de alienação do controle da empresa. Considerando ainda que as ações CPLE 5 podem ser convertidas em ações preferenciais CPLE 6 a qualquer momento. Então, explicado isso, mesmo o documento não sendo explícito a respeito das ações, ainda assim vai ficar mais fácil de compreender agora. Afinal, a proposta está prevendo a possibilidade dessa outorga de 2 modalidades. Como eu expliquei, as ações de performance, e
nesse caso, estariam sujeitas a um período de carência e restrição, metas de desempenho e demais termos e condições previstas no plano e nos programas e contrato de outorgas aplicáveis. E a segunda delas seriam as ações restritivas, ou seja, aquelas que estão sujeitas ao período de carência. Então, essencialmente o que a empresa está falando aqui é que ela quer passar a remunerar os profissionais que fazem diferença para a empresa, que seria também um pagamento adicional através das ações da própria empresa, com essas duas modalidades que eu acabei de explicar. Porém, o Conselho de Administração coloca um limite nisso, dizendo que o limite de diluição é de até 1% do capital social total da companhia, sendo que até 0,2% para as ações restritas e 0,8% para as ações de performance. Então a ideia aqui da Copel é aumentar o capital social da companhia, e aí, neste caso aqui, vai ter emissão de novas ações para concessão desses benefícios, as ações restritas e também as ações de performance. Porém, atualmente as ações da Copel estão cotadas a R$ 10,05, valorizando muitíssimo, praticamente 50% nos últimos 12 meses. A questão é que o dividend yield caiu imensamente, foi para 1,59% e o PL ficou elevado, 13,27%, sendo um dos maiores do segmento da Copel. E não é que a margem líquida esteja ruim, mas ela não é das melhores, 10,27% e um PVP que indica que a empresa está 26% acima do seu valor patrimonial. E deixe nos comentários abaixo o que vocês estão achando dessa proposta do Conselho de Administração de levar para a Assembleia Geral Extraordinária esse assunto aqui que pode também diluir parte do capital social da companhia. Agora vamos falar da Irani, porque ela pode fazer uma recompra de até 10,6 milhões de ações que estão em circulação. E o que isso significa para o investidor? Bem, de uma maneira bastante direta, significa que a empresa está reduzindo sua base acionária. Afinal, ela vai retirar até 10,6 milhões de ações ordinárias da companhia. Afinal de contas, a Irani só tem as ações RANI3 porque ela está inscrita no segmento de novo mercado, que confere a ela os mais altos padrões de governança corporativa, e por isso ela só tem as ações RANI3 e também 100% de tag along. Sendo que esse montante é realmente impressionante, porque representa 10% do total de ações ordinárias da própria empresa. E o início já é agora, dia 25 de março, com término no dia 25 de setembro de 2025. Então, o mecanismo disso aqui é a empresa ir comprando gradualmente as suas próprias ações do mercado. E assim ela vai colocando na sua tesouraria, retirando essas ações de circulação. Posteriormente, a empresa pode tomar duas ações, ou vendê-las para o mercado novamente, ter lucro, caso a cotação aumente em relação ao preço médio da companhia, ou então ela pode simplesmente cancelar essas ações. E ela fazendo isso, é claro, indica que a empresa está enxergando as suas próprias ações como uma oportunidade no mercado, mas também beneficia os acionistas em um primeiro momento, valorizando o ativo potencialmente, porque vai entrar uma força compradora, que é da própria companhia, recomprando até 10% em 1 ano e meio. E se ela cancelar essas ações, os acionistas efetivamente estão ganhando com isso duplamente, tanto nas cotações quanto também nos próximos pagamentos de dividendos. Afinal, vai ter uma base acionária menor para dividir a lucratividade da empresa. E ainda que ela mantenha na tesouraria, as ações em tesouraria também não recebem pagamento de dividendos. Então, de toda maneira, essa decisão da companhia vai beneficiar os acionistas da empresa. E como é que estão então os indicadores de RANI3, que são as ações ordinárias da Irani, nessa cotação de R$ 9,06, valorizando muitíssimo, 17,40% nos últimos 12 meses. Ainda assim, o PL é excelente, de 5,82, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E apenas para servir de referência, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que a Irani oferece para os seus acionistas. E se você ainda não entende como que a Irani funciona, é semelhante à Klabin, porém são empresas distintas e de tamanhos de mercado e atuação também relativamente diferentes, apesar de ser o mesmo segmento. O PVP mostra que a empresa está 74% acima do valor patrimonial, com um dividend yield excelente de 8,52%, considerando essa valorização. E pessoal, eu recebi muitos pedidos para comentar a respeito desse comunicado ao mercado que a Sanepar acabou de trazer. O que ele fala aqui? Essencialmente, informando os acionistas, investidores e ao mercado em geral que houve registro de requisição de pagamento perante ao desembargador do TRF Primeira Região, nesse valor de 3,6 bilhões de reais relacionado a um processo que já vem
há muitos anos acontecendo. Mas apenas para você ter uma ideia do tamanho desse valor deste processo para a Sanepar, o que ele significa para a Sanepar, vamos pedir ajuda aqui ao investidor 10 e ir na seção Empresa. Aqui basta a gente rolar um pouco para baixo e chegar em informações sobre a companhia, porque vamos ver imediatamente que a empresa tem um valor de mercado de 7,8 bilhões de reais, um valor de firma de 12,30 bilhões e um valor de patrimônio líquido, que basicamente depois de retirar as dívidas e também as disponibilidades, fecha em 9,74 bilhões. Então, de fato, estamos vendo aqui que apenas considerando o valor de mercado é praticamente a metade do valor da companhia. E aí, como alguns investidores fizeram exatamente esses passos que eu acabei de fazer, ou seja, viram o tamanho do processo, o potencial recebimento da Sanepar, olharam no valor de mercado dela e começaram a pensar, pois bem, 50% do valor da empresa nesta ação aqui vai trazer um grande pagamento de dividendos, não é mesmo? E aí muitas pessoas deixaram nos comentários pedindo esclarecimento sobre o assunto. E aí vocês já devem estar curiosos para saber qual é a minha resposta a respeito desse assunto aqui. Afinal, Alex, vai sair o pagamento de dividendos extraordinários que vai deixar todos os investidores muito animados com a situação? E a resposta não é tão simples assim. A princípio eu vou dizer que sim, mas tem muita ressalva nesse sim. Afinal de contas, primeiro precisamos entender dois assuntos importantes. O que é valor incontroverso e também o outro assunto que está nesse parágrafo aqui, dizendo que se trata de um pagamento no orçamento da União em forma de precatório. Então primeiro vamos entender o que é o precatório. De maneira bastante simplificada, são ordens de pagamentos que são emitidas pela Justiça contra entidades públicas, como a União, estados, municípios e autarquias, por exemplo. E eles são emitidos justamente em decorrência da condenação judicial definitiva. Neste caso, se uma empresa ganha uma causa na justiça contra algum desses entes públicos e não houver mais a possibilidade de ter recursos a respeito do processo, o valor a ser recebido é transformado em um precatório. E esses pagamentos são realizados seguindo uma ordem cronológica e estão sujeitos à disponibilidade orçamentária exatamente do ente público condenado. Então, pode haver um período de espera considerável entre o momento da decisão judicial e o efetivo pagamento do precatório, sendo que os precatórios também podem se referir a uma variedade de questões, como por exemplo, reivindicações salariais, indenizações por danos morais ou físicos e disputas sobre impostos, por exemplo. E agora que já entendemos do que se trata o assunto, temos que a Sanepar registrou formalmente uma requisição de pagamento incontroverso, exatamente como está aqui, de 3,6 bilhões de reais. Em outras palavras, um valor incontroverso é um valor o qual não há disputa quanto à sua validade. Então, embora a requisição desse pagamento tenha sido registrada, o processamento ainda está pendente de apreciação do desembargador federal presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ou seja, o TRF Primeira Região, como está aqui no documento. E como esse é um processo de longa data da Sanepar, ou seja, iniciou em 1994, pode até fazer parecer que esta resolução aqui vai acontecer no curto prazo, mas o impacto para os investidores aqui, na verdade, ele está mais para o médio e longo prazo. Como eu expliquei, os precatórios, eles não são consumidos do dia para a noite. Com certeza vai ter aqui um acordo para fazer este pagamento, que pode vir de diversas formas, como por exemplo, o próprio desconto em novos pagamentos de impostos e outras resoluções para não ter que desembolsar diretamente da entidade pública. Então, para o médio prazo, se a requisição for aprovada e a Sanepar receber o pagamento, isso poderia reforçar significativamente as finanças da empresa, potencialmente levando uma reavaliação positiva das ações da companhia pelos investidores, porque resultaria em um fluxo de caixa livre, ou seja, uma lucratividade para a empresa mais elevada, favorecendo o pagamento de dividendos, por exemplo. Mas no curto prazo ainda tem incerteza, porque tem essa pendência de apreciação e a própria natureza do processo dos precatórios, que acaba sendo demorada e, com isso, introduzem uma incerteza aos investidores que vão precisar continuamente monitorar esse resultado aqui. Sem falar que a dinâmica do processo e quaisquer atrasos ou desenvolvimentos inesperados podem influenciar a percepção de risco associada às ações da Sanepar. Até porque o mercado já está há semanas entregando valorização para as ações da Sanepar, como por exemplo o SAPR4, nesse gráfico semanal, que significa dizer que cada vela dessa aqui que vocês estão vendo, conhecida também como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E fica muito claro de observar aqui que desde a semana do dia 27 de março do ano passado, ou seja, 2023, as ações estão valorizando praticamente sem freios. Aconteceu um caso ou outro aqui, mas as ações estão realmente
valorizando muitíssimo já há mais de um ano. Então, quem tem o sonho de receber um pagamento de dividendos espetacular por conta desses precatórios aqui, olha, eu já diria para você não ter essa expectativa. Como eu expliquei, tem uma pendência ainda de avaliação do desembargador e ainda por cima a característica dos precatórios, como também outros acordos que podem acontecer, como eu acabei de mencionar. E eu sei que existe muita especulação a respeito desse assunto, saíram conteúdos especulativos e sensacionalistas também a respeito desse assunto aqui. Mas eu peço à nossa comunidade para colocar o pé no chão e pensar melhor a respeito dos comunicados. Como, por exemplo, esse que eu estou trazendo um pouco mais de clareza. Mas, de todo modo, deixa nos comentários abaixo se você concorda ou não concorda comigo. O importante é a gente compartilhar informações de maneira sensata e razoável. Atualmente, a Sanepar com CPR11 está aqui cotada a R$ 25,95, valorizando um absurdo de 60,41% nos últimos 12 meses. É realmente, como eu acabei de mostrar também no gráfico das ações SAPR4, as ações SAPR11, as ações Unity, estão valorizando incrivelmente desde o ano passado. Ainda assim, o PL da empresa de 5,22 está incrivelmente descontado, com um PVP de 20% abaixo do valor patrimonial. Dividend Yield atual de 5,84%, mas vai lembrar que o Dividend Yield on Cost, ou seja, para quem comprou 12 meses atrás, esse percentual era muito superior a este aqui. E agora, sobre a Taesa, o que a gente tem aqui a respeito da companhia? A empresa que veio há semanas corrigindo nas suas cotações, na última semana, observando as ações TAE11 também na periodicidade semanal, podemos ver que as ações Unity tiveram uma valorização de 1,92%. Nem se trata de uma grande alta em relação às ações Unity, mas ainda assim, depois de 8 semanas consecutivas de queda, desvalorizando praticamente 8%, as ações finalmente começaram a ter uma valorização. Porém, como podemos ver nesse gráfico aqui que eu estou trazendo para a nossa comunidade, exatamente em cima da linha de resistência de preços, as cotações voltaram e fizeram até mesmo essa sombra. Quando eu dou um zoom aqui no gráfico das ações da Taesa, vai ficar mais fácil de observar esse movimento aqui, que é justamente essa sombra superior que aconteceu, retornando as cotações justamente para essa faixa dos R$ 35,96, embora a empresa fechou nos R$ 36,01 na última sexta-feira, dia 22. Ou seja, encaixou perfeitamente com a análise que eu já tinha trazido para a nossa comunidade há semanas atrás, que aliás essa linha de resistência de preços era uma linha de suporte quando as ações estavam caindo. Depois que ela passou, aí bem, mostrei aqui no ativo virtual a linha de suporte dos R$ 35,11, as ações realmente começaram a subir, então aquela linha que era de suporte de preços, ela se tornou agora uma resistência de preços, exatamente batendo aqui, tendo essa linha superior, o que dificulta um pouco ver grandes rompantes das cotações nas próximas semanas. Eu já tinha trazido no canal, inclusive, que a XP tinha cortado o preço-alvo das ações da Taesa, mostrando que a recomendação da XP mudou de R$ 38,00 para R$ 36,00, assim sendo, essencialmente as cotações atuais. No relatório da XP Research, voltado às empresas do setor de energia, foi destacada uma projeção mais enxuta do EBITDA ajustado da Taesa, que para o ano de 2024 seria de aproximadamente R$ 2 bilhões, ou seja, 4% abaixo daquilo que aconteceu no ano passado, que excedeu pouco mais de R$ 2,04 bilhões. E se por acaso você quiser saber mais a respeito da Taesa, deixe nos comentários abaixo que eu posso trazer o Fique Preparado. Afinal de contas, o grande problema que todo mundo está falando a respeito da Taesa está relacionado a 3 assuntos. Primeiro, participar das concessões, porque existem várias concessões da Taesa que vencem em poucos anos. E o terceiro ponto é a alavancagem da companhia. Então deixe nos comentários abaixo caso vocês queiram que eu traga o Fique Preparado. Mas sobre a alavancagem da empresa, recentemente, a companhia trouxe ao mercado esse instrumento particular relacionado à 15ª emissão de debêntures simples. E quando a empresa traz uma nova emissão de debêntures, significa que ela está aumentando a dívida dela, porque os debêntures é uma forma de pegar empréstimo com o mercado que acredita na capacidade de pagamento da companhia. E assim, investidores, até mesmo investidores comuns, podem investir em debêntures porque a taxa é semelhante a uma taxa de rentabilidade de renda fixa. De todo modo, é aumento de dívida para a companhia. Ainda assim, a Fitch Ratings avaliou essa emissão de debêntures da companhia com a sua nota mais elevada, ou seja, o AAA ou o AAA, mostrando que a 15ª emissão de debêntures da empresa
está muito bem estruturada e também deixa claro a capacidade de pagamento da companhia. O que significa que a Taesa tem credibilidade e capacidade pagadora, ou seja, ela não está trocando os pés pelas mãos. E notem só qual foi o principal fundamento do rating da Fitch Ratings, é justamente a robustez da carteira de ativos da Taesa, que não só é robusta, como também diversificada. E a Fitch Ratings ainda destaca, bem como a ausência de exposição a renovações de concessões até 2029, sendo a companhia uma das maiores empresas de transmissão do Brasil, com quase 12 mil quilômetros de linhas de transmissão operando em todo o país. Sem falar outros 735 quilômetros que estão em construção, contando com 43 concessões. Então, para aqueles que acham que a Taesa está trocando os pés pelas mãos e tendo decisões ruins de não participar de alguns leilões, como recentemente eu trouxe aqui no canal, no vídeo que eu indiquei que vocês assistissem, ainda assim, a Fitch Ratings está avaliando a empresa com uma carteira robusta de ativos, diversificada, sem renovações de concessões até o ano de 2029 e sendo um dos principais players do país para a transmissão de energia elétrica. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito dessas matérias e empresas também. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.